Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao assunto que foi iniciado no vídeo anterior, iniciaremos então falando sobre 3 pontos: onde surgiu a igreja, quando surgiu a igreja e quem é o fundador da igreja. Para facilitar o entendimento, vou começar pelo terceiro tema proposto, ou seja, quem é o fundador da igreja. No capítulo 16 do livro de Mateus, Jesus reúne os seus discípulos e lhes faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vocês, tornou a interrogar Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Foi então que Simão Pedro, revelado pelo Pai, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse também que aquelas palavras não vieram de Pedro, mas do Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja bem que Cristo disse a minha igreja. Se ele falou minha, é porque de fato a igreja é dele. E se ele disse que ele mesmo edificaria a sua igreja, é porque sabia que outras igrejas surgiriam edificadas por outras pessoas. Certamente essas não seriam dele. E a Bíblia diz que Cristo é também a pedra principal da edificação, ou seja, a pedra que sustenta a base. E ainda que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi lançado, o qual é Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é o fundador da igreja. Agora veremos o outro ponto. Quando surgiu a igreja? O calendário que é usado atualmente no Brasil e em grande parte do mundo é o calendário cristão. Esse calendário foi criado em Roma no VI século por um monge chamado Dionísio. A contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Jesus Cristo. Pois bem, no capítulo 3, versículo 23 do Evangelho de Lucas, nos revela que Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou seu ministério. Sabemos também que o seu ministério não foi longo, na verdade foi algo em torno de 3 anos. Portanto, Jesus, quando foi crucificado, tinha cerca de 33 anos. Sabemos também que a igreja surgiu exatamente 7 semanas após a morte de Cristo, que é o dia de Pentecostes, quando Jesus cumpriu a promessa, enviou o Espírito Santo e Pedro, juntamente com os apóstolos, tomou a palavra e fizeram a primeira pregação do Evangelho, anunciando que Jesus era o Cristo. Naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados. Iniciou-se então a Igreja de Cristo, há mais ou menos 2.000 anos atrás. E para finalizar, falaremos do terceiro ponto: onde surgiu a igreja? No capítulo 2 do livro de Atos, será nos mostrado com clareza onde exatamente surgiu a igreja de Cristo. Bem no versículo 1, nos mostra que estavam todos reunidos no mesmo lugar e era o dia de Pentecostes, festa judaica que acontece após a Páscoa. Naquele dia veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estrangeiras, para que todos pudessem entender, pois em Jerusalém estavam habitando homens religiosos
de todas as partes do mundo. E todos ficaram maravilhados e se perguntavam: mas como pode ser isso? Esses homens não são galileus? Como podemos ouvi-los falar na nossa própria língua materna? Então Pedro, pondo-se de pé, juntamente com os 11, começou a falar e disse: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, escutem-me. Ali, então, exatamente na cidade de Jerusalém, há mais ou menos 2000 anos, surgiu a Igreja de Cristo aqui na Terra, fundada pelo próprio Jesus Cristo, através dos apóstolos, quando ele cumpriu a promessa do Espírito Santo. Os apóstolos eram ali enviados, representantes e embaixadores de Cristo para executar a obra de Deus. Assim então surgiu a Igreja. No próximo vídeo, veremos então como viviam os convertidos, ou seja, qual era a prática da Igreja. Um abraço a todos.